Muito bem, gente. A gente começa aqui o programa. Eu quero convidar aqui, daqui a pouquinho a gente se fala, conversa, então. Tá? Até já. Vem pra cá, por favor. Eu quero conversar com a Jerusa Liachi. Ela que é fisioterapeuta, tudo bem? Vai falar tudo sobre dores no corpo. Isso. Por favor, doutora. A gente sabe que cada dia que passa, o ser humano está mais ai, 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 ui, ui, ui. Com certeza. Não é? São muitas dores, doutora. Cerca de 80% da população mundial sofre de problemas relacionados à coluna. Dores no corpo relacionadas a problemas de coluna. Nossa, é muito, é né? Muita gente. Dentro da estatística é muito. E olha, é uma das maiores causas de dispensa do trabalho e também de afastamento, né? A pessoa precisa ser afastada, precisa ser colocada de lado para poder continuar a vida dela, sem poder fazer trabalhar. Quanto tempo já que você clinica, doutora? Olha, nós estamos na Clinache Fisioterapia, que é a clínica onde eu sou a responsável, né? Já tem uma história de 50 anos. Uau. Meu pai é o detentor de uma descoberta sobre problemas de coluna e essa descoberta tem beneficiado muitos pacientes, né? Essa descoberta é baseada no desalinhamento corporal. E o desalinhamento corporal, ele causa muitos problemas para nós, né? Para todos nós. E porque retesa as raízes nervosas e o retesamento das raízes nervosas acabam provocando as dores que a maioria das pessoas tem. E podem ser dores assim que a pessoa pensa que não tem nada a ver. Uma enxaqueca, né? Pode ser proveniente de problemas na cervicalgia, uma cervicalgia. Tem problemas relacionados a dores, né? Como musculares, nevrálgicas. A própria tendinite, né? Pode estar bem relacionado a problemas de coluna. Gente, que incrível, né? E assim, hoje, quais são as principais causas que você percebe dessas dores que chegam para você? Tem muita gente, por exemplo, que por conta do celular tá tendo prejuízo. Tá tendo problemas sim relacionados a dores cervicais, tendinites, né? A postura fica muito comprometida, né? Então, isso também tem. Por conta de uso celular, movimentos repetitivos, né? E às vezes uma queda, um tombo, alguma coisa que a pessoa sofre, né? E acaba causando algumas outras coisas. E esforços também, como por exemplo, peso, pegar muito peso, atividade profissional, né? Algumas atividades profissionais que são mais, exigem muito mais do corpo, do músculo, né? De toda a estrutura do corpo, acabam provocando uma dor que pode até ser causa de uma patologia, né? Como por exemplo, uma hérnia de disco, né? Uma tendinite, né? Lombalgias, nevralgias, né? Mialgias. Por exemplo, tem a fibromialgia, né? Tá. Fibromialgia é uma coisa que muitos e muitas pessoas têm sido diagnosticadas com esse tipo de patologia. Mas, na verdade, ela não tem uma explicação científica ainda, não falam muito da fibromialgia, mas falam que, na verdade, é um sintoma. Porque fibromialgia quer dizer dor nas fibras musculares, né? Então, quando o paciente chega para nós lá, apresentando, dói tudo, aquela coisa, né, de doer tudo, tal, aí muitas vezes o paciente é diagnosticado com fibromialgia. Mas nada mais do que sintomas. E nós temos tratado de pacientes lá com fibromialgia e melhoram significativamente com o nosso tratamento. Então, vocês têm um tratamento de fisioterapia diferenciado, hein? Diferenciado. Como é que funciona esse teu tratamento, doutora? Esse tratamento é baseado na descoberta do meu pai, a maioria das dores nossas são causadas pelo desalinhamento corporal. O corpo fica desajustado, desalinhado, e esse desalinhamento ocorre na região da bacia. Então vamos supor que isso aqui seja a bacia de cada um de nós, tá? A nossa bacia, que é a base de sustentação da nossa coluna. Então, quando ela é afetada, ela modifica seu posicionamento normal, que nós chamamos de báscula lateral da bacia. Quando isso ocorre,
acaba retesando ou comprimindo as raízes nervosas. E desse desajuste pode advir outras coisas, inclusive, né? Nós temos tratado de muitos pacientes com hérnia de disco, porque esse desajuste acaba afetando o disco vertebral. Entre as nossas vértebras, nós temos uma estrutura chamada disco vertebral. E esse disco vertebral, ele tem função de ser como um amortecedor, né? Entre as nossas, porque as nossas vértebras, entre cada uma delas, são articulações. Sim. E são como Parece amortecedor. uns disquinhos assim, né? É muito parecido como se fosse o coxim do carro. Eu sempre costumo, aliás, eu sempre costumo fazer essa analogia, né? Do corpo humano com a mecânica. Porque o nosso esqueleto dá pra gente mecânica e estrutura. Então, eu faço uma analogia com a mecânica e com a estrutura de uma casa, de um prédio. O nosso esqueleto, se ele está desajustado, desalinhado, essa bacia está desequilibrada, está fora de prumo, fora de alinhamento. E se a gente comparar com o carro, né? O carro tem lá, se está desalinhado, é um problemão. Mas não adianta, às vezes começa a comer o pneu, né, de um lado só, mas não adianta trocar o pneu, né? Porque vai continuar dando o problema. Então, a gente tenta tratar da causa do problema. Então, quando a gente proporciona um realinhamento corporal, uma modificação desse posicionamento, a gente consegue fazer com que o paciente melhore das dores. Porque todas as nossas raízes saem da nossa coluna vertebral. Todas elas saem da coluna, formam os nossos nervos, vão para os músculos, os tendões, os ligamentos. Tudo que nós somos é inervado. Então, se tem alguma coisa mexendo com a nossa parte estrutural, mecânica, vai mexer consequentemente com a nosso corpo todo. Pode dar insônia, pode dar vários sintomas que as pessoas pensam que não tem nada a ver com coluna. Às vezes a pessoa fala, eu tô ansiosa, eu tô estressada, eu tô isso aqui, mas na verdade às vezes é a coluna que não tá alinhada. E aí vocês fazem esse alinhamento. Esse ajuste. E como é que funciona? São várias sessões, uma única sessão, a pessoa já sente essa diferença, serve só para tratamento da hérnia de disco? Fala um pouquinho pra gente. É necessário fazer uma avaliação. Nessa avaliação a gente vai ver direitinho, trazer os exames, se tiver exames. Não há necessidade intrínseca de fazer exames. Na avaliação fisioterápica a gente detecta essa modificação de posicionamento. E com isso, nessa avaliação, a gente vai indicar o tratamento. É necessário fazer algumas sessões. Na primeira sessão, já tem uma modificação de posicionamento? Sim, já modifica. Só que, vamos entender, né? O corpo está muito tempo daquele jeito. Não sabemos quanto tempo que o paciente está com problema, né? Mas está algum tempo com aquele problema. Aquela dor lá já há quanto tempo, né? Então, a tendência do corpo é ficar na posição errada que ele está. Porque nós vamos fazer isso mesmo, a gente vai mexer com isso aqui. Acostumando, né? Aqui, onde encaixa melhor, onde cruza a perna melhor. Então, quando a gente mexe com esse corpo, a tendência é que ele queira voltar para a posição incorreta. Nós vamos mudar. Então, por isso que há necessidade de fazer várias sessões, né? E fazemos um tratamento complementar com infravermelho e vibração para ajudar nas dores. Mas o princípio é tratar da causa e não dos sintomas, né? Então, essa é a nossa história, a clínica tem essa história. Temos o livro do Dr. Pedro, que foi feita uma pesquisa no Hospital Santa Cruz, né? Onde foi feita os testes, né? Empíricos para comprovar a eficiência do tratamento. Então, e esse livro é seu já. É teu pai? É do teu pai esse? Isso, é. Ah, muito obrigada. E, aliás, vai para o meu pai, que eu falei para você, né, comentou, doutora? Estamos à disposição. Por exemplo, muita gente hoje, a gente vê também que tem artrose, artrite, e tem esses problemas que sofrem muito. A fisioterapia também é indicada para esse tipo de dor? Sim, com certeza. Hoje em dia, a gente tem lá tratado de vários pacientes com artrose. Existem as artroses que estão em um grau muito alto, né? E em alguns casos precisa alguma intervenção até cirúrgica, né? Mas, principalmente quando a pessoa já começa a detectar, começa a perceber, vai fazer o tratamento, porque nós temos
tido excelentes resultados, sabe? Principalmente artrose de joelho, artrose de quadril, né? Que a gente tem tratado assim com significativa melhora dos sintomas, tá? Entendi. Esses dias, né, tem uma amiga minha e eu nunca tinha visto, ela recebeu um diagnóstico, ela acordou, dormiu. Quando ela acordou, os dedos dela estavam em gatilhos. Gatilho. Gente, eu nunca tinha visto isso. O dedo, você tenta fazer, ele trava, ele faz um treque. Ele fica travado. É importante tratar no começo, tá? Porque senão pode ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica, sim, tá? E foi até o que o fisioterapeuta acabou falando. E uma das coisas que o fisioterapeuta falou pra ela, que pode ser, até deixei meu celular aqui pra mostrar pra vocês, a forma que ela segura o celular. Às vezes a gente põe esse dedinho aqui, ó, e eu tava com essa mania. E aí eu fui perceber que quando eu tô dobrando aqui o meu dedo, esse meu dedinho, ele está entrando pra dentro. Porque a forma que eu tenho segurado. E às vezes sente dor também, né? Porque fica Sim, forçando. Porque muito. Existem muitas coisas que acabam acontecendo, que não aconteciam com tanta frequência. Tá. O dedo gatilho é uma coisa que existe já há muito tempo, já diagnosticado, né? Mas agora estão surgindo mais coisas com mais intensidade que não tinha antes por conta de uso de celular, por conta de uso também... Computador, porque a gente não respeita muito o nosso corpo, né? É um fato, nós não respeitamos. Nós fazemos as coisas de qualquer jeito, né? Então, sentamos lá de qualquer jeito, as coisas são... Muitas pessoas ficam vendo o celular deitada, não é legal deitar. O certo de ver celular, por exemplo, como é você sentado mesmo, entendeu? Sentado aqui. E até tem um apoio, tal, assim, de maneira que você não fique assim, né? Fique aqui aos nossos nem olhos. Assim, né? Porque tem gente que, por exemplo, deita na cama, eu vou deitar para não ficar aqui dobrado. Aí fica deitado e fica assim, forçando a nuca, né? Então, isso é importante vocês lembrarem que a gente tem que pensar um pouquinho antes de fazer algumas coisas para não prejudicar o nosso corpo. Por exemplo, para uma pessoa que ela trabalha home office, ela fica muito tempo sentada lá na frente do escritório ou até trabalha no escritório mesmo. Qual seria aí umas dicas para elas fazerem aqui de alongamento ou exercício para quem trabalha muito tempo na posição sentada? Então, é importante não ficar muito tempo sentado. Nós temos que pensar que nosso corpo não foi feito para ficar muito tempo em uma mesma posição. Nem muito tempo sentado, nem muito tempo em pé, nem muito tempo deitado também, né? Então, mas só que lógico, ficar muito tempo em pé requer mais descanso. Então, se você vai ficar em pé, você dê um descanso de hora em hora, dá uma sentadinha, né? Tudo isso é importante, tanto ficar muito tempo sentado, quanto ficar muito tempo em pé. Então, de hora em hora, inclusive tem alguns programas, né? Que avisa você, mexa-se, é verdade. Não tem? Relógio, celular, tem, né? Então, é importante você não ficar muito tempo numa mesma posição. Então, de hora em hora, levanta, sai, pega uma aguinha, vai ao banheiro, volta, né? Aí, para alongar, algumas coisas sentado, não faça nada em pé, né? Sentado, porque às vezes a pessoa está com dor e fica forçando, né? Então é importante, vai sentado mesmo, solta o corpo para frente, né? Aquele soltar o corpo para frente, assim, relaxar-se mesmo, né? De soltar mesmo, de fazer esse movimento assim. Isso mesmo, desse jeitinho. Esticar tudo lá para baixo. Deixa assim. Soltar, relaxar, né? Aí sobe devagarzinho. Isso, aquele do braço. Esse aqui, esse aqui é maravilhoso. Não é bom? De vez em muito quando bom, aqui, né? Que a gente fica senta, levanta, assim, a gente faz. E assim, e né? assim também. Assim, para quem digita muito, tá? Umas 2 vezes por dia no seu serviço. Se você fizer isso, já vai dar uma resultado melhora. Muito grande, muito grande. Eu tenho, por exemplo... Mas é importante, né? Sentiu dor, vamos tratar. Quanto antes você tratar do problema, muito mais rápido você vai ter a solução dele, né? Então, é importante. Sim. Aí que a pessoa, às vezes, fica deixando, aí chega chega numa hora que é cirúrgico,
Não tem muito o que fazer, a né? gente aqui consegue resolver bastante coisa, mas aí fica mais demorado fazer. Porque tem gente que fala assim, mas fisioterapia não funciona. Lógico que você vai, quando você já tá, é o último recurso que você vai usar. Na verdade, deveria ser o primeiro, né? Exato. Começou a sentir uma dorzinha, já verifica, vê o que é. Isso. Aí você vai fazer suas 10 sessões, você vai ficar bom. Agora você deixa o seu joelho acabar, seu quadril acabar, na hora que você vai resolver, não tem muito pra onde correr, né, Jerusa? Aí entra o fato, não é de uma hora para outra. Tratamento é paulatino. Alguns têm uma recuperação rápida? Tem uma recuperação super rápida. Tem gente que tem uma recuperação significativamente rápida, mas tem outros que demoram um pouquinho mais, depende da idade, depende do tempo de comprometimento. Sim. Então, tudo isso é analisado. Tem gente que tem uma estrutura óssea, tendínea, ligamentar, um pouquinho mais robusta, então tem uma recuperação também mais rápida. Esportista tem uma recuperação um pouquinho mais rápida, né? Uma pessoa sedentária vai ter uma recuperação mais demorada. Então, todos esses fatores têm que se levar em consideração. Então, quando você estiver fazendo tratamento, precisa entender que não é de uma hora para outra. É necessário fazer as coisas com uma certa frequência, né? Não pode ser uma sessão ali, uma sessão lá, porque essa tendência, por exemplo, que a gente falou sobre o paciente ter o desalinhamento e a gente fazer o tratamento e dali a pouco ele poder voltar para a posição incorreta, tem que ter uma frequência, né? Para a gente fazer direitinho e não dar a possibilidade para o paciente desalinhar-se novamente. Entendi. E é importante seguir regras que a gente passa para o paciente, tudo isso é importante. A gente não tem muita consciência do nosso corpo, né? A gente judia, pega peso de qualquer jeito, né? Pega qualquer coisa, faz um esforço exagerado, vai fazer a faxina, por exemplo, quer fazer a faxina do ano inteiro em um dia só, né? Às vezes é bom fazer, a dona de casa, né? Uma coisa importante para a dona de casa. Vai fazer a faxina, escolhe um cômodo por vez, né? Faz assim, paulatino, né? Não faz tudo de uma vez, né? No caso, por exemplo, Jerusa, quando a dor que ela é diagnosticada, ela vem junto com uma carga emocional, com uma questão de estresse, só a fisioterapia é o suficiente? A pessoa precisa por também uma outra tipo de ajuda? Sim, há uma necessidade, às vezes, de fazer um trabalho multidisciplinar, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. É um ciclo, né? Tá. As dores afetam a parte emocional afeta a dor afeta a parte... Ou seja, fica um ciclo. Se a gente consegue quebrar já ajuda bastante, tá, né? Então, mas tem um paciente que está com o momento emocional dele muito complicado. Então, também interfere no nosso tratamento, né? Mas, assim, às vezes é necessário as duas partes serem tratadas juntas. Entendi. Você me contou ali no Cantinho dos Bastidores que você pode contar? Pode. Você tratou do Silvio Santos. Tratamos. O que ele tinha? Era a coluna? Meu pai, há muitos anos que tratou dele, né? Eu tive a honra de conhecê-lo também, mas papai está aposentado, né? Papai está nos vendo agora, mas papai está aposentado. Doutor Pedro, isso. Um abraço para você. E a gente aqui... você cuidou do Gugu também? Gugu também. O Silvio Santos... E do Rinaldi também aqui, E do né? Rinaldi, nosso querido Rinaldi. Quem indicou? O diretor do Silvio Santos, na época, um dos diretores que veio fazer tratamento, indicou o Silvio Santos, na época que ele estava com um problema muito sério, né? E até teve que se afastar um pouco. Ele veio, fez tratamento conosco e melhorou significativamente de tudo. Sintomas que a gente pensa que não tem nada a ver com coluna, tá? Uma das coisas foi enxaqueca, né? Você falou que a enxaqueca. Fala mais alguns que talvez dor de estômago. Sério? Tem gente que vai lá, fez tudo quanto é coisa na parte de dor de estômago. Endoscopia, revira e fala, não tem nada. E atendi uma paciente, ela veio, fez o tratamento e melhorou significativamente. E pacientes que, até indicação de cirurgia, conseguimos reverter, não haver necessidade de fazer cirurgia.
e pacientes que também fizeram cirurgia, porque também a cirurgia não é uma coisa só, entendeu? Às vezes não dá certo. Então temos que fazer a intervenção. Às vezes até a recuperação da cirurgia da coluna Sim, é feita com muita fisioterapia. Exato. Né? A gente viu o Neymar, que foi um dos casos assim, né, que falou muito sobre essa questão da fisioterapia no joelho, mostrou ali toda a questão dele nessa recuperação, e realmente é um trabalho que é super importante e crucial na recuperação, né? No caso dos atletas, ou até mesmo uma pessoa comum que vai operar um quadril, por exemplo, por uma prótese, que a gente sabe que é uma coisa assim que tem crescido muito. Eu tenho tratado de muito paciente e consegui evitar algumas cirurgias de quadril. Prótese. De prótese. Mas tem, ou protelar, né? Tá. Ou diminuir a necessidade urgente do agora. Porque a gente sabe que é uma cirurgia, depois que o paciente põe uma prótese, é necessário que depois de 15 anos ele faça novamente a cirurgia, né? Então, quanto mais a gente conseguir protelar, né, tudo bem. Mas há uma necessidade, às vezes, de ter realmente que fazer a cirurgia, e tem o pós-operatório. A fisioterapia é importantíssima nisso tudo. A gente vê, assim, algumas pessoas falam, ai, travei. Travei minha coluna e tal. Aí vai no médico, o médico muitas vezes fala, você tem que descansar. Aí outros médicos falam, a coluna foi feita para movimentar. Quanto mais você ficar deitado, pior é. E aí, qual que é o certo, Geruda? A minha opinião, como fisioterapeuta, com experiência nessa área de tratamento de coluna, né? A minha opinião é que, nesses casos, travou, tá numa fase aguda, tá com dor forte, não sabe o que aconteceu, então vamos descansar. Descansar, esquece de fazer atividade física. E é interessante isso aí. Muitas pessoas né, falam assim, não, tem que fazer isso. Algumas vertentes, né? Principalmente médicos, falam assim, não, tem que fazer atividade. Você está com dor, tem que fazer atividade. Não, eu acho assim, a atividade é excelente, gente. É importante a gente praticar alguma atividade física. É ótimo, excelente para o corpo. Mas quando ele está recuperado. Se a gente não sabe o que está acontecendo, se está com uma patologia, você fazendo a atividade, você vai piorar a dor. E acontece mesmo, a pessoa faz, às vezes fica até pior. Descansar, às vezes precisa tomar uma medicação, fazer tratamento, aí depois sim, vamos fazer uma atividade. Tá? A atividade é importante sim. Traz mais condicionamento para o corpo, traz mais resistência para o corpo, a atividade física. Geralmente o que? A musculação é a melhor hoje, assim, para praticar? Sim, tem várias opiniões em relação à musculação, né? E tudo mais. Assim, o problema da musculação é quando ela não é bem executada, né? Eu tendo muitos pacientes lá, fiz academia, travei na academia, assim, entendeu? Porque não fez da maneira mais correta a atividade, porque não tem que ter muito conhecimento dos músculos, origem, seção, e não é sempre... A pessoa vai lá e faz, né? De qualquer jeito. Ainda mais hoje as academias estão numa farra de que só tem um professor perdido por lá, que você não acha ele em lugar nenhum para te ajudar. Olha, o que eu vejo de gente... Olha, eu posso falar que... E você vê fazendo errado, né? Jerusa, eu moro no meu prédio, tem lá uma academia que a gente quebra um galho. E aí tem uma pessoa que faz com personal. Esses dias eu vi, porque eu sou formada em educação física, um personal aplicando um exercício para uma senhora que eu orei por ela, porque eu falei, vai dar ruim ali. Vai dar ruim. Eu falei, gente, como que não pode, arruma isso. Olha, tem que e assim, às vezes não é só cuidado. o caso de travar, né? Às vezes é o caso de ter uma distensão, de romper um ligamento. Que aí pode acontecer também, até, claro, você pode até ter um bom professor, mas às vezes pode acontecer mesmo. Tendo com o professor, imagine se a pessoa não faz nada sozinha, né? Tem que tomar cuidado. Aí piorou. Então, assim, a minha orientação é essa. Em relação às atividades melhores, com certeza a água seria a melhor atividade, né? Para quem tem problemas de coluna, para algumas pessoas que têm problema, dependendo da idade, tudo bem. Mas algumas pessoas, assim, precisam entender que a água tem uma melhor condição para o corpo, porque ela é relaxante,
ela é analgésica, porque é na água quente, tá, gente? Não é na água fria, não, porque com certeza vai ser... Aí contrai mais a musculatura. Piorar, Aí vai dar mais contração muscular, vai ficar mais dolorido. E também a água tem a diminuição da ação da gravidade. É um então impacto, ela não... né? Ela diminui o impacto nas articulações. Então, com isso, você vai conseguir ter uma atividade mais produtiva e menos agressiva ao seu corpo, principalmente quando você tem alguma tendência em relação a esse tipo de coisa. Mas eu sempre digo, sem dor. Se tiver com uma dor, com alguma coisa, vamos tratar primeiro para depois fazer atividade física, né? Ela pode começar logo depois do tratamento? Até pode começar também logo depois enquanto o tratamento, né? Durante o tratamento ela pode começar, mas vamos pensar um pouquinho antes de fazer as atividades sem pensar muito, tá? Muito bem. Olha, e também tem o RPG. O RPG já é um tratamento mesmo, mas tem o Pilates, que hoje em dia é uma coisa, né, que é muito funcional, né? O Pilates é muito funcional, então ajuda muito. E fortalece super a musculatura do abdômen, da maneira certa, né? Da maneira certinha. E o Pilates, para você ser professor, não é qualquer um, não. Você é chato para você chegar ali, né? Então, quem tá te orientando sabe o que tá fazendo. Inclusive, o Pilates de aparelho é realizado por fisioterapeuta. É verdade. Só o Pilates de solo que é educador físico. Que é o educador. Porque é desenvolvido por fisioterapeuta para otimizar muito o ganho de massa muscular, de amplitude muscular, amplitude de articulações, né? Alongamentos, tudo, de uma maneira bem anatômica. E porque, querendo ou não, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai encurtando, né, Jerusa? Isso. Então, o Pilates, o RPG, ele dá aquela alongada. Ajuda a alongar. Né? Você vê que às vezes a pessoa tem um pescoço bonito assim, né? Você fala, faz Pilates. É isso aí. Verdade. Isso acontece. Olha, conforme nós temos nossa idade vai avançando, nós realmente começamos a ficar mais baixinhos, tá? Nós abaixamos. Então, a atividade física e os alongamentos ajudam, né? Tá? Jerusa, muitíssimo obrigada. Olha, eu sei que você, né, é uma cantora maravilhosa também, além também de fisioterapeuta. É isso aí. E eu falei, quando eu ouvi teu nome, eu falei, gente, eu já conheço, já ouvi. Aí o pessoal me contou que você que foi a intérprete da música Estrela da Manhã. Jerusa, eu ouvi tanto essa música quando eu era menor. Já cantei tanto essa música. Que alegria. Nossa, eu fico muito feliz e lisonjeada de te conhecer também pessoalmente. Eu agradeço. E só não vou poder deixar você cantar um pedacinho. Pode? Será que pode? Então, ela pode cantar? Porque a gente tá no YouTube, aí se soltar a música, né? Mas você pode cantar um pedacinho, pra relembrar esse tempo tão gostoso da banda rara. Isso. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Canta comigo, você que você já vou deixar você, deixa eu aproveitar aqui, já toda uma adolescência minha. Resposta a todo aquele que clamar, a verdade é a tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Que linda, meu Deus. Obrigada. Que privilégio. Presentão, hein, que a gente ganhou nessa quinta-feira. Obrigada, viu? Você. Quero que você deixe seus contatos para quem está nos assistindo. Também quiser, né,
conhecer e como é que funciona um pouquinho mais o seu trabalho como fisioterapeuta. Então, 5573-8000 é o nosso telefone da clínica. Também temos o nosso WhatsApp, 92002. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Pode pegar. 92002-7283. E também tem a FF Produções, que para contatos meus com cantora é 995261198. E o livro também, quem quiser adquirir, pode entrar em contato conosco, porque papai não é só autor deste livro, papai é pastor, né? Uhum. E ele tem 9 livros evangélicos, inclusive, várias publicações aí. Então, se quiser entrar em contato conosco, nós temos esses livros e também esse livro que é Descoberta da Causa das Dores da Coluna. Muito bom, Jerusa, muito obrigada. Eu vou ficar aqui conversando mais um pouquinho, relembrando bons tempos com Jerusa. Enquanto isso, no Lustre do Castelo, nós temos o que na nossa cozinha? Aquele risotinho gostoso